Amém. Vamos orar juntos mais uma vez. Amado Deus, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome e agradecemos, Pai, por estarmos aqui juntos na tua casa com um único propósito: ouvir a sua voz. Por isso, Deus, nesse momento eu peço que o teu Santo Espírito venha nos esvaziar por completo de todas as preocupações que muitas vezes nos assolam e fazem com que a gente mal consiga escutar a tua voz e a tua palavra. Então que hoje a gente possa nesse momento tomar uma decisão de não apenas estar aqui fisicamente, mas estar aqui mentalmente, espiritualmente e com o nosso coração e a nossa mente entregues a ti e a tua palavra. É o que eu oro e peço em nome do teu Filho amado Jesus. Queridos, ainda fruto Ângela e Rita, prazer ter vocês conosco hoje aqui, viu? É isso, não é? Ah, então tá bom. Uma já tinha vindo, que é amiga da Marcinha, mas você acho que é a primeira vez, né? Tá bom. Uma alegria ter vocês aqui hoje. Fruto ainda da última meditação que tivemos, que foi sobre domínio próprio e tudo mais, e eu lembro que fiquei tocado que no final a gente teve a oportunidade de orar com muitos de vocês, e algo que acabou vindo com uma certa frequência e me preocupou um pouquinho, e por isso que eu resolvi trazer esse tema para cá. E a pergunta é: você sabia disso aqui, ó? Que Deus de fato quer que você seja uma pessoa feliz? E por que isso é importante? Porque se você tem dúvidas sobre isso, você jamais será feliz. E o desejo de Deus é que todos nós sejamos felizes. E não pouco. E não pouco. E esse assunto, ele dá uma atenção, eu diria que total, porque o maior sermão que Jesus fez enquanto esteve na terra, alguém lembra qual que é? Qual foi? Das bem-aventuranças ou Sermão do Monte. São 3 capítulos em que Jesus fala sem parar. Isso não se repete na Bíblia em nenhum outro lugar. Em nenhum outro lugar se repete isso, de ele juntar uma multidão e falar: pessoal, senta que eu quero bater um papo com vocês. Então é a principal mensagem que Jesus traz ao povo, e é até hoje a principal mensagem. E como ela começa? Ela começa ele dizendo por 9 vezes, 9, não pouco, felizes são. Felizes são. Em algumas Bíblias diz: bem-aventurados são, abençoados são. É tudo a mesma coisa. E o significado disso é feliz. Então, se você tem a Bíblia NVT, que é a que eu tenho aqui hoje, começa assim: felizes os pobres de espírito, felizes os que choram, felizes os humildes, felizes os que têm fome. Então, olha a maneira como ele inicia uma conversa. Ele não diz: cuidado com isso, você vai se dar mal se fizer tal coisa. Não, ele diz: você será feliz, porque eu quero que você seja feliz. Eu vim para que vocês sejam felizes. Essa é a motivo. João 10:10 diz o quê? Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E não é possível que essa abundância seja de problemas apenas. Claro que não. Problemas nós vamos ter? Sem dúvida. Sem dúvida que nós vamos ter. Ou então, numa outra versão, ele diz: eu vim para lhes dar vida e uma vida plena que satisfaz. Ele não está dizendo uma vida sem problemas. Isso não existe. Isso não existe. Porque felicidade não é ausência de problemas, mas é como eu e você lidamos com eles. Nós temos que aprender a lidar com eles, porque nós vamos ter. Todo mundo vai ter. E uma pessoa feliz, deixa eu te dizer uma coisa, não é aquela que tem tudo, mas é aquela que torna tudo melhor. E isso é possível. Então não imagine que quando você tiver tal coisa que te falta, e todos nós temos algum tipo de ausência, não é nem falta, mas ausência, que aí você vai ser uma pessoa feliz. Não necessariamente.
Porque você vai ter um momento que você conseguiu aquela coisa e no dia seguinte aquilo já deixou de ter o valor que você imaginava. Então, a felicidade não é ausência de problemas, mas como eu e você lidamos com eles. E a felicidade não é que eu tenho tudo, mas eu torno o que eu tenho melhor. Eu torno o que eu tenho melhor. Então, meu dia eu torno melhor. Por quê? Porque eu decidi assim. É uma decisão que eu e você temos que tomar. E hoje eu espero que todos nós possamos tomar essa decisão. E essa decisão ela é baseada no quê? Na evidência da presença de Deus nas nossas vidas. Sem Ele não dá. Não dá. Sem Ele é circunstancial. Significa o quê? Comprei um carro novo. Nossa, que lindo. Era um sonho que eu tinha. Que maravilha. Ótimo. Deus quer te dar carros novos também. E isso acontece muitas vezes. Mas não pode ser na dependência do carro novo. Não pode ser na dependência da viagem. Não pode ser na dependência do noivo, do esposo, do filho, da neta. Não, é na dependência de Deus. Ou seja, se Deus está em sua vida, se você está cheio do Espírito de Deus, a alegria ela vem como fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência. Nós falamos disso semana passada. E é por essa razão que Paulo pode dizer em Filipenses 4 que a gente tem que se alegrar. Deixa eu ver se eu pus. Aqui, eu tenho lhe dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Olha a preocupação de Jesus com relação a isso. Ele poderia passar batido e nem tocar nesse assunto, pois saibam que a palavra alegria na Bíblia aparece mais de 540 vezes. 540 vezes. Então o assunto é sério. Então é extremamente importante que hoje todos nós saiamos daqui com essa certeza. O meu Deus, que criou os céus e a terra, quer e espera que eu seja uma pessoa feliz. E eu quero ser essa pessoa feliz. Mas eu ainda me falta isso, me falta aquilo. Não tem problema. Em algum momento Ele pode te suprir. Mas não é a ausência daquilo que vai te fazer infeliz. Não é. Só em Salmos, 105 vezes aparece alegria. 105 vezes aparece a palavra alegria. O coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Isso está em Provérbios 17, 22. Então, queridos, não é ausência. A ausência de problemas não vai existir. Enquanto estivermos aqui, nós vamos ter algum tipo de problema. Faz parte da vida. Algum tipo de dificuldade, a gente vai ter um projeto novo que te assusta, um diagnóstico ruim. Ontem na oração nós oramos porque é impressionante como a gente tem vivido tempos em que a saúde de muitos está sendo atacada. Se você não sabe, eu vou te dizer, hoje nós temos no nosso meio 3 pastores com câncer e uma pastora com câncer. O que a gente faz? Orar e crer que Deus pode e vai reverter, e eu creio nisso. Já vivi isso com Lídia, já vivi isso com o netinho, com meningite. Então é nosso papel. Agora dizer que mas eu achava que crente não tinha problema. Você está louco. Você está doido. Não existe isso. Agora, é como eu lido. Eu lido na confiança. Eu lido na possibilidade e na expectativa da cura do Senhor. É dessa maneira que a gente tem que lidar. Ou seja, é uma evidência de que Deus faz parte da minha vida. E aí sim, Ele pode dizer para você isso aqui, alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai. Parece uma coisa de maluco isso, parece absolutamente insano, parece ser algo que não é possível, pois entenda que alegria não é uma opção, é uma ordem, não é um substantivo, é um verbo imperativo. Quando? Sempre, sempre. Ou seja, não depende de circunstâncias favoráveis, e não é a ausência de coisas ruins, mas é a presença de Jesus na tua vida e na minha. Isso é o que Ele mais quer.
é Ele estar presente na tua vida e na minha. É o desejo dEle. O R de Deus não é R de religião. A gente já falou isso tantas vezes. O R de Deus é um R de relacionamento. Ele quer se relacionar com você. Agora, para que você desfrute dessa alegria que vem do céu, que vem de Jesus, que vem de Deus, que vem do Espírito Santo de Deus, tem algumas mudanças que precisam ocorrer na tua vida e na minha. Porque se a gente tocar igualzinho como a gente tem tocado até então, qualquer situação adversa, qualquer coisa que você não espera, vai te abater. E vai te abater profundamente. E pode te entristecer, pode causar ansiedade, pode causar depressão, pode causar pânico, pode causar um monte de coisa. Um monte de coisa. E a gente que acaba conversando com um, com outro, acaba... e aí, como é que tá lá? Agora há pouco eu até acertei. Falei, você está 1 ano lá, né? Nesse emprego atual? Acabei de fazer 1 ano. Aí eu quase que que legal, né? Aí a pessoa falou, mais ou menos. Eu falei, por que mais ou menos? Não, porque uma construtora comprou tudo, foi demolido e acabou tudo. Era o que esperava? Não, não era o que esperava. Agora, vai acabar o mundo dessa pessoa? Graças a Deus não vai. Porque eu vi pela resposta dela que ela crê que Deus vai agir. De alguma maneira. Vai abrir outra porta. Sei lá o que Deus vai fazer. Agora, surgem situações, um negócio que estava super bem, caminhando bem, tudo em ordem. Ou seja, tem controle sobre isso? Nenhum. Nós não temos controle sobre as coisas que vão acontecendo. Simplesmente elas surgem. Elas surgem. A pandemia ficou aí como prova para tudo e todos. Tudo e todos. Entendeu? Quer dizer, foram poucas as áreas que ela não impactou. Algumas se deram até bem, mas na grande maioria não. Então, quais são essas mudanças que nós precisamos ter para que, de fato, a alegria do Senhor nos domine, a paz do Senhor venha sobre nós, independentemente de circunstâncias. E por que eu falo que é necessário? Porque Paulo diz isso em Romanos, quando ele diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Porque se não houver essa transformação, eu e você, nós não vamos experimentar isso aqui, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Deus está dizendo que Ele tem para você e para mim uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Que coisa maravilhosa, algo que é bom, perfeito e agradável. O que mais que eu posso querer para a minha vida e para a vida de cada um de vocês? Nada, está aí. Só que Ele diz que tem que haver o quê? Uma transformação e uma renovação. Ou seja, do mesmo jeitinho, com a mesma pegadinha, reclamando do mesmo jeito, se assustando do mesmo jeito, temendo as mesmas coisas, receando as coisas ruins, tendo expectativas do pior. Telefone tocou porque alguém morreu. Não, atende o telefone sem achar que alguém morreu. Entendeu? A gente tem, infelizmente, essa coisa de supor e quase sempre supomos o pior. Dificilmente a gente supõe o melhor. Nossa, por que está me ligando agora, 10h30 da noite? Alguém morreu, alguém aconteceu. Não, atende primeiro, atende. Não, e fora essa coisa aí, não, eu sinto. Você sente, você não tem que sentir nada, você tem que sentir a presença de Deus. Não, eu sinto, essa pessoa não vale nada. Quem te falou que essa pessoa não vale nada? Entendeu? A gente tem uns negócios que tem que parar, tem que encerrar com isso. Então, quais são as mudanças que eu e você precisamos para que a gente desfrute dessa alegria que não depende de nada a não ser de Jesus, da pessoa de Jesus? Primeiro deles, isso tudo está numa carta de Paulo aos Filipenses, que é uma carta que ele escreveu estando preso, e é uma carta que é conhecida como a carta da alegria. Você vê o paradoxo disso. Como é que alguém que está preso escreve uma carta que cita 17 vezes a palavra alegria? Só Paulo. Por quê? Porque o entendimento dele era outro. Ele falou, não, estou preso, mas Deus está comigo. Estou preso e aqui estou falando para os guardas, estou convertendo tudo que é guarda aqui, está tudo se virando crente. Então tinha um propósito. Então vamos lá. O primeiro hábito, porque aí são mudanças. Quando a gente lê, eu até pretendo, se Deus quiser e não vou demorar, pretendo pregar sobre ou sei lá, o que Deus me mandar pregar. Inclusive, confessar um negócio para vocês, que fique só entre aqui. Mas você sabe que tem um negócio que às vezes me incomoda?
que eu vou preparar uma palavra, aí eu paro e penso, João, você já pregou sobre isso, João? E isso às vezes me incomoda. Eu falei, mas você já não pregou sobre isso? E de fato, às vezes me traz algum incômodo, até que outro dia Deus falou assim para mim, João, você já reparou que eu usei 4 caras para contar a mesma história? E você já reparou que eles repetem bastante? Então, João, fica na paz. O dia que eu quiser que você não pregue o que eu estou falando para você pregar, eu vou te avisar. Então tá bom, Deus. Então, se é assim, porque de fato, os 4 evangelhos, 3 são sinóticos que a gente conhece e praticamente é uma repetição das histórias com pouca... Alguém só que vê, não, estava de blusa azul, o outro diz, não era bem azul, era meio verde e tal, mas a história é a mesma. Então Deus, de fato, é um Deus que repete muita coisa. Para quê? Para que os ensinamentos entrem em nós, porque senão não entra. Então eu peço perdão se às vezes você acha que eu prego a mesma coisa da mesma maneira, mas enquanto Deus não mudar, é assim que vai ser. É assim que vai ser. Então, o que voltando aqui, felizes quem? Os pobres de espírito, felizes os que choram, felizes os humildes, felizes os que têm fome. Está falando de comportamento. É disso que Deus está falando nas bem-aventuranças. É disso que Jesus está falando. Não é felizes, pobre, materialmente falando. Claro que não. Imagina se pobre de espírito é aquele que é pobre. Não, não. A gente vai ver depois lá, em algum momento, o que é ser um pobre de espírito. Felizes os misericordiosos, os que promovem a paz. Ou seja, ele está falando de comportamento. Então, dependendo do teu e do meu comportamento, nós vamos experimentar felicidade. Então, qual é o teu primeiro comportamento e o meu também? A gente precisa aprender a descansar na graça de Deus. Você precisa descansar nela, acreditar nela, independentemente da dificuldade que você está passando hoje, seja profissional, seja de relacionamento, seja de saúde, seja o que for. Não importa o desafio, descanse. Jesus quer que eu e você descansemos na sua graça. De novo, ele não quer uma religião, ele quer um relacionamento contigo. Sabe por que ele não quer religião? Porque religião é o que você faz para Deus. Isso não resolve nada. Relacionamento é aquilo que Jesus já fez por você. Ele já fez. A obra dele é completa. Ele morreu na cruz. Ele derramou seu sangue na cruz por você. Então está feito. É tomar posse disso e se relacionar com ele. Se relacionar com ele. Converse com ele todos os dias. O pobre de espírito, adiantando um pouquinho o que é o pobre de espírito, lá, que é o primeiro e para mim é o mais importante, porque diz que vai herdar o reino dos céus. Não queria antecipar, mas vai. O pobre de espírito é feliz porque ele reina o reino dos céus. A palavra de Deus usa reino dos céus ou reino de Deus, tem o mesmo significado, o mesmo. Reino de Deus aparece mais no Antigo Testamento e reino dos céus aparece mais no Novo e em Mateus. Mateus é que usa muito isso. Por que ele muda para reino dos céus? Porque a palavra Deus, para os judeus, ela era tão sagrada que eles evitavam falar. E o judeu até hoje evita mesmo falar Deus. Ele cria um outro termo para isso. Então, Mateus, entendendo disso, ele fala, melhor mudar e falar reino dos céus, e não falar reino de Deus. Mas o que seria o reino dos céus? Não é apenas a eternidade, que já é maravilhosa a gente passar lá, mas é tudo. É desde esse momento que você vive aqui, que você está no reino dos céus e até o teu momento de eternidade. Então, o que mais que eu posso desejar a cada um de vocês que não seja isso? É o estado mais supremo, mais feliz que possa existir. E a quem esse estado é dado? Ao pobre de espírito. E quem é o pobre de espírito? É aquele que humildemente reconhece a sua total dependência de Deus. Esse é o pobre de espírito, que sabe que sem Deus ele não pode nada, que ele precisa da sabedoria de Deus e não de si mesmo. Ele não confia na sua própria sabedoria, mas ele confia na sabedoria de Deus. E como ele adquire a sabedoria de Deus? Através da palavra de Deus, lendo, meditando e orando. É dessa maneira. Então esse é o pobre de espírito e esse é feliz. Por quê?
E como é que ele adquire a sabedoria, além de como é que ele adquire sabedoria de Deus, é conversando com ele. Você e eu precisamos desenvolver mais o hábito de diariamente, constantemente conversar com ele. Vai fazer alguma coisa, vai entrar numa reunião e falar: Deus, estou aqui apavorado, não sei o que eu vou falar, acho que não me preparei direito, mas que o Senhor me ajude. Ótimo, ele vai te ajudar. Converse, tenha hábito de conversar com Deus o tempo todo, em tudo que você vai fazer. E se você tem dúvidas de que ele fala, ele fala. Eu não vou dar esse testemunho hoje, já dei algumas vezes no passado, porque esse testemunho tem 23 anos. Mas se um dia Deus me pedir para dar de novo, eu dou. Mas se eu estou hoje aqui, é porque um dia, há 25 anos atrás, antes da minha conversão, Deus falou poderosamente comigo. Poderosamente comigo. Mudando totalmente a minha vida. Totalmente a minha vida. Causando até a perda de uma diretoria de uma multinacional, que era o que eu era. Mas um dia Deus falou, falei: é isso mesmo. Consultei minha querida, falei: Deus falou um negócio meio esquisito hoje para mim aqui, e eu ainda não sei que decisão eu vou tomar. E ela, graças a Deus, agradeço muito a Deus, ela falou: o que ele falou? Falei: isso. A gente começou e eu já era diretor, morando nos Estados Unidos, expatriado, executivo expatriado. E a resposta dela falou: João, a gente começou com bem pouco, viu? Faça o que Deus está falando. E graças a Deus fizemos, mas uau, que mudança, que mudança. Para os que ficaram curiosos, um dia eu conto. Mas ele fala sim. Fique atento porque ele fala. Então, desenvolva o hábito de conversar com ele. Desenvolva o hábito de conversar com ele. Todo dia descanse na graça de Deus. E Filipenses 3:3 diz assim: alegramo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Eu realmente agradeço quase todos os dias coisas que Deus já fez por mim. Não é ficar no passado, mas é reconhecer as grandes obras que Ele fez pela minha vida, pela minha família. Se eu estou aqui, se eu estou vivo, se eu estou em pé, se eu estou com saúde, né? É só abrir os olhos e ver. Quando eu vejo notícia no grupo de pastores, mais um com câncer, mais não sei o quê, falei: Deus, eu oro por eles, mas agradeço também ao mesmo tempo, porque só pela misericórdia de Deus, a gente está aqui, a gente não sabe o que de tarde vai acontecer, quanto mais amanhã o que vai acontecer. Então, alegra naquilo que Cristo já fez por você, a obra dele na cruz. E quando ele diz então, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Que coisa tremenda que é isso. Tem que me trazer alegria no coração de saber que aquele que poderia julgar, ele não veio ainda com esse propósito. Ele voltará com esse propósito. Mas a primeira vinda dele não foi para julgar, foi para salvar. Eu preciso disso. E como é que eu descanso ainda mais na graça de Deus? Sabendo que Ele é Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você se aquieta e saiba que Ele é Deus mesmo na sua vida. Você precisa lembrar disso o dia todo. Surgiu uma dificuldade, fala: não, peraí, eu não estou sozinho nessa. Eu tenho um Deus que é Deus, eu tenho um Deus que é poderoso, eu tenho um Deus que tem o meu nome escrito na palma da mão dele. Eu tenho um Deus que recomeça, eu tenho um Deus que transforma, eu tenho um Deus que cura. E por isso eu descanso nele. Então, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Eu gosto demais desse salmo, assim como eu gosto do Salmo 42:11, que diz: porque está tão abatida assim, ó minha alma, porque está tão triste, espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Nós vamos orar com as pessoas que, porque aí não é crítica, não é nada, mas eu percebo, né,
até porque vivo com uma há mais de 50 anos, eu percebo que muitas vezes vocês, mulheres, têm uma tendência, às vezes, a ficarem um pouco mais tristes do que nós, e nem sempre, me corrijam se eu estiver errado, nem sempre sabem, inclusive, a razão. Certo ou não? Cidinha, você me dá apoio nessa? Tadinho do Sandro, tá igual eu também. Ai, que horror, né, Lídia? Não, tem vezes que tá tudo bem, daqui a pouco não tá mais. Aí você fala, será que fui eu? O que eu fiz? Eu dei um bom dia errado? Eu dei boa noite? Você também já experimentou, Tiago? Opa, olha que ela tá aí do teu lado. Vamos orar por isso. Então, a gente tem que fazer essa pergunta. Queridas, amo todas vocês, mas por favor, quando vier isso, que você não tem a mínima ideia do porquê veio, faça essa pergunta. Por que você está abatido, a minha alma? O que aconteceu? Até ontem estava legal, até agora há pouco estava legal. Eu tenho certeza que a Irene não é assim, porque o Delcio está dando uma risada tão gostosa lá, que isso ele nunca viu na vida dele, né, Delcio? Que bom, fico feliz que aí não rola. Oh, glória a Deus, né? Achamos um casal que a mulher nunca fica triste de jeito nenhum, principalmente sem motivo. Arthur também, beijando a mulher, que legal, viu? Lídia, para com isso. Não, mas você melhorou muito, muito. A Lídia melhorou muito, porque Jesus, né? Lá atrás, bicho, lá atrás era uma loucura, meu. E eu falava, o que será que aconteceu? Que será que eu fiz? Eu devo ter feito alguma coisa. E no fim não era eu, era ela com os negócios dela. Bom, então, por que está tão abatido a minha alma? Descanse na graça de Deus, descanse no poder de Deus, para com isso. E lembre-se que o amor de Deus não é baseado no que você é ou no que você fez, mas Ele é amor. Ele diz, eu sou amor, Ele é amor. 1 João 4,8 diz isso. E esse amor, olha de que maneira é esse amor, não tem como perder. Estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade. Ou seja, não tem como o amor de Deus acabar pela tua vida e pela minha. É isso que esse texto está dizendo. Você pode fazer o que você quiser. Não estou dizendo que está liberado pecar. Não, o pecado tem consequência, desculpa. O pecado tem consequência. Todos eles. A gente vê isso no homem que a própria Bíblia diz que é o único, inclusive. A Bíblia não faz nenhuma outra menção que houve uma outra pessoa que tivesse o coração segundo o coração de Deus e que foi o rei Davi. Então você imagina um elogio desse, não há outro ser na Bíblia que teve um coração como o rei Davi. Então esse cara passou imune a qualquer problema, de jeito nenhum. O que não faltou foi burdoada na vida do cara. Por quê? Fruto, muitas vezes, de pecado. Adulterou, matou, assassinou, aprontou. Então, o pecado não anula a graça, né? O que a gente faz aqui, a lei da semeadura, ela é claríssima. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então nós não estamos liberando para pecar, mas é importante saber que o amor dele pela tua vida, isso não vai acabar nunca. Então, pecou, pede perdão, segue a vida, porque ele continua te amando. Ele continua te amando. Agora, tem coisas que atrapalham um pouquinho tudo isso? Tem. O legalismo, por exemplo, atrapalha bastante isso daí. Como é que eu sei que eu sou uma pessoa legalista? É se você é muito dura, se você estoura com as pessoas, se você acha que você está sempre com a razão, se você julga o tempo todo, se você cobra o tempo todo. Porque, assim, quem vive na graça, ele é o quê? Ele é gracioso. Ele é gracioso. Então, ele perdoa, ele não cobra tanto, ele não é tão duro, ele não é tão áspero nas palavras, ele mede o que ele vai falar, ele sabe o valor do silêncio e sabe aplicar o silêncio na hora certa, ele oferece perdão com facilidade. Então cuidado com o legalismo que muitas vezes mata relacionamentos, acaba com relacionamentos. Por quê? Dureza, aspereza, altivez, orgulho, falta de perdão, falta de reconhecimento dos seus próprios erros. Segundo hábito, segunda transformação que tem que haver na sua vida e na minha,
e que isso também atrapalha demais. Filipenses também fala disso. Todos os dias, lembre-se do que de fato é importante. Aqui eu não estou falando das suas vitórias no passado. Não, porque muitas vezes a gente até precisa esquecer dessas vitórias do passado. Ou seja, não é para ficar preso no passado. Ai, como eu era feliz e não sabia, quando eu tinha, né? Não, não é disso que nós estamos falando. Olha o que Paulo fala em Filipenses 3,7. Mas para mim, o que era lucro, passei a considerá-lo como perda, por amor a Cristo. Ou seja, não importa. Não importa as lutas que eu passei, as vitórias que eu passei, não importa, eu esqueço tudo isso, porque eu sei que Deus pode fazer coisas novas na minha vida. E faz coisas novas. Como eu falei, é um Deus de recomeços. Então a gente precisa desenvolver diariamente nossa percepção do que é importante e aquilo que não tem valor nenhum. Não perder tempo com trivialidades, não perder tempo com coisas irrelevantes. Qual a relevância disso para estar tirando a minha paz? Não tem relevância nenhuma. E aquilo está me perturbando. Quer dizer, Deus te deu R$400 para fazer uma compra no supermercado, que inclusive se for igual a minha, meter um pote grande de Nutella, 650 gramas, não pode faltar. Ainda não dominei totalmente essa parte do domínio próprio da Nutella. A Nutella ainda me derruba um pouco, mas eu vou chegar lá. Quer dizer, faz uma compra dessa de R$400, em vez de estar alegre e feliz, fica chateado por causa da fila. Por causa da moça do caixa que é lenta. Ué, você não leu lá que estava escrito em treinamento? Você que foi burro de parar nela. Pegasse outra, porque ela está aprendendo, ué. Então tenha paciência. Mas eu estou usando esses exemplos porque se a gente deixar essas coisas que não têm relevância, mais 5 minutos, 10 minutos, 15, o que vai mudar? O que vai mudar? Você vai chegar praticamente na mesma hora na sua casa. Eu, como a maioria sabe, eu ando de moto todo dia, vou trabalhar de moto todo dia. Eu vejo uns caras, cara, que eu vou orando, Deus guarda esse doido, para que isso? Para que isso? A moto por si só, ela já chega antes. Ela vai chegar antes de qualquer jeito, mas eu presencio uns negócios que eu falo, Deus, tenha misericórdia, porque se bobear tem filho em casa, tem mulher em casa, ou tem mãe em casa, tem pai em casa. Para que isso? Então, voltando, não perca mais tempo com coisas irrelevantes, triviais, insignificantes. Esquece isso. As coisas pequenas muitas vezes tiram a nossa alegria. Não entre mais nessa. Outro ponto que eu e você temos que mudar. Conheça melhor Jesus todos os dias. Como é que eu conheço melhor Jesus? Lendo sobre Ele. Leia sobre ele. Esse plano realmente que a gente está lendo, eu tenho achado ele maravilhoso. Os devocionais, tudo esclarecedor, acrescenta os textos, e aí você começa a ver melhor, entender melhor. Então busque conhecer esse Jesus cada dia mais. Conversa com ele. Troca ideia com ele. Jesus, olha, eu estou meio perdido aqui. Você pode me ajudar? Você vai ver que ele vai responder. E Filipenses 3,10 diz isso: quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. A hora que eu percebo quanto Cristo sofreu por mim, tem que diminuir as minhas queixas. Tem que diminuir, porque o cara foi à cruz por mim, pecador, e eu então que duvidava, não que duvidava, mas não queria, era ele lá e eu aqui, tá tudo bem aí, fica aí, bacana, mas eu me viro bem por aqui. E ainda assim, Jesus foi à cruz por mim. Então, a hora que eu percebo isso, a alegria de Deus tem que começar a invadir meu coração. Quero conhecer a Cristo, o poder de sua ressurreição e participação dos seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. Deus, eu preciso disso, porque aí a tristeza vai embora. Que tristeza pode permanecer num coração que reconhece a obra de Cristo por mim? Não pode ter. Que mais que não pode ter? Descubra todos os dias aonde você
pode ser melhor. Porque se você acha que você está completinho, meu amigo, vem aqui à frente que eu vou jogar 1 litro de óleo em cima da tua cabeça. Não tem ninguém completo. Nós todos estamos num processo que vai durar. São 2 coisas ou 3 coisas que acontecem quando você tem um encontro com Cristo verdadeiro. A primeira delas, uma hora eu entro mais com detalhe nesse tema, é o que a gente chama de justificação. Então você e eu somos justificados não pelas nossas obras, não pelo que eu fiz ou deixei de fazer, mas pela obra de Cristo na cruz. Então nesse momento nós somos justificados, desde que eu creia, desde que eu tome essa decisão de reconhecer o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador e suficiente. Nesse momento, nesse exato momento, eu e você somos justificados. Aí começa-se um outro processo chamado de santificação. Quando acaba esse? Só na glória. Só quando Deus te chamar lá para cima e aí sim. Então o nosso caminhar diário é de santificação. Coisas que eu fazia eu deixo de fazer, porque agora já não sou mais escravo do pecado. Eu peco, mas não sou mais escravo. Se eu mentia desesperadamente, sem nem perceber que eu mentia, o Espírito Santo que agora habita em mim, e é Ele que produz esse processo de santificação, Ele traz incômodo. E ao trazer incômodo, não precisa, não vou. Ou se eu fazia alguma outra coisa e tal. Então esse processo de santificação, ele vai a vida toda. Então todos os dias, eu e você temos coisas que podemos melhorar. Melhorar como marido, melhorar como esposa, melhorar como filho, como ministro, como irmão, como amigo. Tem coisa sim, Filipenses 3,12 diz isso. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas o que? Prossigo para alcançá-lo, pois para isso também foi alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Está alcançado o que? A perfeição. Paulo mesmo está reconhecendo isso. Cara, ainda não estou lá, mas eu estou indo, eu estou seguindo, eu estou tentando fazer o meu melhor. Tenho buscado um processo de santificação todos os dias. E para fechar, uma transformação que muitas vezes atrapalha a muitos, e eu vejo nas conversas que a gente tem, esqueça aquilo que não pode ser mudado e se concentre no que está à sua frente. Como é que a gente vê isso? Num texto muito conhecido dele próprio, Filipenses 3, de 13 a 14, ele diz, mas uma coisa eu faço, esqueço mesmo. Esqueço das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. Queridos, é isso. Complicado? Não é. Se você deixar o Espírito Santo agir no seu coração, que isso faça sentido para você, como faz para mim. Eu sei que muitos, nesse aspecto aqui, conhecendo a história de muitos, eu sei que muitos passaram por dores, por dificuldades severas que marcaram as suas vidas. E eu já disse e digo de novo, eu sinto muito por isso, lastimo muito por isso. Por perdas que tiveram, por traições que passaram, por decepções, por perdas financeiras, negócios que você se dedicou tanto tempo e infelizmente por uma razão ou outra acabou. É triste e eu lamento e compartilho da sua dor muitas vezes, mas deixa isso para trás. Porque muitas vezes a gente sofre porque esquecemos de coisas que nós não deveríamos esquecer e lembramos de coisas que nós deveríamos esquecer. Então, que hoje haja um refino nisso. O que eu não deveria esquecer? Dos livramentos que Deus já me deu. Isso você não deve esquecer. De tudo aquilo que traz esperança, como está no texto bíblico. Isso você não deve esquecer. E muitas vezes a gente esquece disso. E o que eu devo esquecer? As tristezas, as lutas, as adversidades. Em alguns casos, a fama, a glória, a vitória também, que às vezes isso também atrapalha, porque aí você compara com o dia de hoje e você acha que lá atrás você era melhor. Nossa, quando eu não era convertido, eu estava super bem. Eu me converti agora, perdi tudo. Às vezes a gente esquece isso. Você só perdeu aquilo que Deus não havia te dado. Porque quando a gente vem para o Senhor, aquilo que não foi dado por Ele,
meio que a gente dá uma carta para ele e fala: Deus, pode tirar. E infelizmente, em muitos casos, as primeiras coisas que saem são bens materiais, e isso assusta. Só que você não percebe que ao tirar algumas coisas que ele não deu e que era fruto, em alguns casos eram bens materiais, ele tira também medo, insegurança, pavor, desesperança, ele vai tirando. E isso é o trabalho que ele faz. Então, tenha isso em mente, desenvolva esses hábitos e tenha muito cuidado com o que a gente chama também de ladrões da alegria. Porque eu não sei se você já percebeu que pessoas te fazem chorar muito mais do que circunstâncias. Já descobriram isso ou não? Pessoas machucam e fazem a gente chorar muito mais do que circunstâncias. E por que isso? Porque infelizmente a gente às vezes põe expectativas em seres que são imperfeitos como nós. São seres finitos, limitados, imperfeitos, e a gente põe um grau de expectativa elevadíssimo. E aí, em algum momento, há uma falha e a decepção é gigante. Então eu brinco em dizer, mas você quer criar? Cria gato, cachorro, passarinho, minhoca, só não cria expectativas erradas. O resto você pode criar. Agora, criar expectativa num ser que é limitado, né? E às vezes a coisa você põe um amor, por exemplo, gigantesco. Não estou dizendo que você não tenha que amar um filho, não tenha que amar um marido, tem que amar, mas saiba que ele é um ser finito e que pode ser amanhã, depois, em algum momento, ele pode Deus chamar. E aí a tua vida simplesmente acaba, como eu vejo que em muitos casos acabam mesmo, a pessoa não consegue superar, porque a expectativa de vida, de alegria estava naquele ser. Põe em Deus. Você quer viver bem, a sua expectativa precisa estar em Deus, porque do contrário, isso vai roubar muito a sua alegria. Se você tem dificuldade de perdoar, isso é um ladrão também de alegria. Significa que você tem dificuldade de lidar com o seu egoísmo, com o seu orgulho, com a sua altivez. Então essa afeição imerecida que nós temos a respeito de nós mesmos, tira. Nós não somos melhor que ninguém, não. Dessa vez foi ele que errou, mas teve vezes de eu errar também. Como é que um casamento dura, né? Aqui eu acho que quem tem mais tempo casado é o Luciano, né, Luciano? Você já está com 50 e quê? 57? Bom, pelo menos você sabe quem é sua esposa. É a Cris. Essa aí é a sua esposa. Pode até não saber quando casou, o nome e tal, mas 55, é isso, Cris? Ganhou de nós. Nós não temos, né, Lídia? Você acha que não rolou perdão ali para chegar a 55? Ó o dedão dela lá. É o que mais rola. É o que mais rola e vai continuar rolando. Vai, olha, Luciano, você viu esse vai dela? Entregou, hein? Vai, como que diz, daqui a pouquinho, inclusive. Inclusive, já estou perdoando pelo que você vai fazer hoje à tarde. aquele ronco da tarde, já estou te perdoando. Mas é isso, ou seja, se você não perdoa, não tem relacionamento, não tem casamento, não tem sociedade, não tem ministério, não tem igreja, não tem família, não tem nada. E aí vai ter alegria? De que jeito vai ter alegria? Não, porque eu vivo bem sem eles. Vive nada. A gente é um ser que precisa conviver. Você não está aqui para viver, você está aqui para conviver. Então, se tem coisas que precisam ser aparadas, que hoje também você decida parar. Jesus nos ensina que se eu não perdoar, eu não posso nem orar. E se eu não oro, eu não vou receber. Ele diz assim, ó, se você vier à frente aqui com seus dízimos e ofertas e lembrar que você está de mal com o teu cunhado, nem dá. Volta com aquele mala daquele teu cunhado, mas resolve a vida com aquele cara. Não dá, olha o nível da seriedade que Jesus põe nessa palavra. Ele diz para você, não oferte, não dizime, resolva antes, porque vai roubar. Então, não, a afeição imerecida para si mesmo só vai agravar o defeito dos outros, porque os outros são imperfeitos, mas eu sou o mais fofo do mundo. Então,
fora remorso, fora falta de perdão, fora tudo isso. E principalmente, lembrem, deixa eu ver se eu pus Isaías aqui. Não. Lembrem, eu gosto também muito desse Isaías 43, 18, 19, dizendo: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Uau, que legal Deus dizer para você e para mim que Ele está fazendo uma coisa nova. E coisa nova não necessariamente é nova, às vezes, no teu casamento, por exemplo. Que tá bom, mas Ele diz, vai ficar melhor. Vai ficar melhor. Teu relacionamento com os filhos tá bom, mas Ele diz, vou deixar melhor. É isso que é fazer uma coisa nova, não é tirar algo, nossa, virei dono de um parque infantil. Se Ele quiser fazer, Ele faz, mas não necessariamente. Fazer uma coisa nova é isso, é melhorar o teu... É aquilo que eu falei desde lá de trás. Felicidade não é ausência de problema, mas como eu lido com elas. E não é ter tudo, mas tornar o que eu tenho melhor. Tornar o que eu tenho melhor. Entre algumas tarefas, missões de vida que eu tenho, é fazer da Lídia uma mulher feliz. É isso. E leva a sério essa parada. Assim como eu sei que ela também... Assim também como eu sei que ela leva a sério a parada de me fazer um homem feliz. Aí fica uma delícia, cara. Tem vontade de ir para casa. Às vezes eu me deparava com pessoas que ficavam enrolando para ir para casa. Bicho. Aí você vai descobrir. Eu fico louco para voltar para casa. Uma das cenas que eu mais gosto é quando eu entro com a moto na garagem e me deparo com a Lídia na cozinha. É muito bom. Muito bom. Minha linda. Três motivos para que você se alegre já antes de a gente orar. Porque às vezes você pode falar, eu ouvi, fez sentido, que eu preciso descansar na graça de Deus, que eu preciso lembrar do que de fato é importante, que eu tenho que conhecer Jesus a cada dia, que eu tenho que rever aonde que eu posso melhorar e crescer, esquecer de tudo, mas eu quero deixar três coisas aqui que você tem que alegrar teu coração. Porque eu e você podemos e devemos ser alegres, porque a gente tem experimentado um grande livramento. Se você não sabe do qual, eu vou te dizer, esse que está escrito aqui, Lucas 10, 20. Os discípulos foram de 2 em 2 pregar, fazer, acontecer e tal, que Jesus tinha enviado cada um para algum lugar. O The Chosen mostra bem isso. E aí eles voltam, nossa, Jesus, arrebentamos, cara, pô, expulsamos demônio, curamos, foi tremendo o negócio, foi show de bola, fomos bem recebidos. E aí Jesus fala para ele, mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes, pois estarem os vossos nomes escritos aonde? No céu. Teu nome está lá. Teu nome está no céu. Que problema eu posso ter? Isso aqui vai passar. Isso passa. Daqui a pouco, acabou. Para alguns acaba com 30 anos, outros 40, 50, 90. A minha mãe, estou achando que ela acha que vai acabar com 120. Bichinha quer, né? Porque 98 para ela já chegou. Então, acho que a espera dela é 120. E se Deus é que sabe. Realmente eu tenho uma saúde linda, maravilhosa, disposta. Mas passa agora saber que teu nome está escrito no livro da vida. Esse é o maior livramento que cada um pode ter. Livramento do quê? Do inferno. Se você não entendeu isso, é do inferno. E se você acha que não existe, vem aqui que eu vou jogar 2 litros na tua cabeça. Porque um vai ser pouco, mas tem que ser 2 litros na tua cabeça. Porque o bicho existe. Por que outro motivo você e eu podemos ser alegres? Porque a gente é livre. Que coisa deliciosa você ser livre, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos paizinho querido. Então você não é mais dependente de pecado, você não é preso a pecado.
Nós de fato erramos, mas você é livre para amar, livre para ser amado, livre, livre, livre. Que coisa mais linda. E por fim, eu e você confiamos em Deus. Que diremos, pois, diante de qualquer coisa? Não é dessas, qualquer coisa. Se Deus é por nós, quem será contra? Não tem motivo para ser feliz e alegre? É o que a gente mais tem. Problema tem? Tem. Vamos lidar bem com eles. Vamos lidar. Tem tudo? Não tenho tudo. Mas o que eu tenho, fica bom. Por causa de mim, por causa do Espírito Santo que habita em mim. Mais uma vez, se você tem momentos de tristeza que uns você sabe e outros não, e você quer que desapareça isso, solta o louvor para mim. Pode soltar um louvorzinho baixinho. Débora, achou alguma coisa aí, Débora? Muito bem. Eu te convido a vir aqui à frente. Deixa baixinho. Te convido aqui à frente. A gente vai fazer uma oração rápida, específica, para que a alegria do Senhor esteja sobre você. E que essa tristeza que surge, essa tristeza que às vezes você não sabe nem o motivo, nem a razão, desapareça e você se sinta realmente feliz e alegre pela presença de Deus.